Olá, como você está? Você pensou sobre o que eu propus? Sobre o que o Espírito Santo propôs? Eu creio que nem foi algo que veio de mim. Creio que seja algo que vem do Espírito Santo. Como temos adorado ao Senhor? O que é adoração para nós? Vamos orar e pedir a Deus que ministre em nosso coração. Não somente nesse momento, mas a partir de agora. Amém? Senhor, nós colocamos a nossa mente cativas ao Senhor, Pai, ao nosso espírito, para ser ministrado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pelo despertamento. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos trazido para a Bíblia, nos chamado para conhecer ao Senhor, para ter relacionamento com o Senhor, Pai. Obrigado pela fome e a sede, Deus, da palavra, pela fome e a sede da Tua presença, Pai. Que essa fome, Senhor, seja cada vez maior, Pai, em nós. Que nós estejamos, Pai, com a mente cativas à Tua palavra, a sermos ministrados, ensinados, Pai, pelo Teu Espírito. Não nos deixa, Pai, ser levados por vã doutrinas, por falsos profetas, Pai. Não nos deixa, Deus, no nosso próprio entendimento, Pai. Ministra em nós a Tua palavra, a verdade que está na Tua palavra, Pai. Nos convence, Jesus, do juízo do pecado e da justiça. Nos convence, Pai, de que nós não somos nada sem o Senhor, de que nós precisamos do Senhor e dependemos do Senhor, Pai. Fala conosco, Deus, não só nesse momento, Pai, porque a Tua palavra é inesgotável. Fala conosco, Pai, em todo o tempo, que nós possamos meditar na Tua palavra e aprender da Tua palavra dia e noite, Deus. Nós colocamos, Senhor, a nossa vida à disposição do Teu reino, para Te conhecer, Pai, e para deixarmos de ser enganados, Deus, e para sermos parecidos com o Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Deus, nesse momento. Fala conosco através desse momento. Fala conosco do jeito que o Senhor quiser, Pai. Nós consagramos, Pai, a nossa mente ao Senhor, os nossos ouvidos ao Senhor, Pai. Consagramos a nossa boca, os nossos olhos ao Senhor. Que a gente possa, Senhor, Te ouvir e Te obedecer. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Eu deixei lá 2 versículos. Isaías 29, 13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. E nós queremos aqui, nesse momento, pedir ao Senhor que Ele nos ensine a não mais adorar só com a boca e só conforme fomos ensinados, mas que a verdadeira adoração venha do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, porque em João 4, 23 e 24 fala: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E não só com lábios, não só com canções ensinadas, mas de verdade. Se o Senhor está procurando os verdadeiros, é porque o que tem chegado a Ele são os falsos. E nós pedimos agora a misericórdia do Senhor, que deixamos, se estamos nesse grupo de falsos adoradores, que o adorem só de lábios, mas não de coração. Nós pedimos ao Senhor misericórdia e que Ele nos ensine, nos convença, através da palavra e não através de ensinamentos de homens. Então, o que eu venho aqui agora não é te ensinar a adorar, porque eu preciso aprender a adorar. O que eu venho aqui compartilhar com você é a necessidade de irmos para a palavra, de buscarmos ao Espírito Santo para sermos esse que o Senhor procura, para sermos esses verdadeiros adoradores. Amém? E também deixei outro versículo ontem, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, nós não podemos adorar a Deus, não podemos buscar a Deus se não for pelo Espírito Santo. E como vamos ter o Espírito Santo? Como vamos conseguir chegar nesse lugar? Crendo no Senhor,
crendo no sacrifício de Jesus, conhecendo Jesus, acreditando no sacrifício dele, confessando o Senhor. Porque quando nós acreditamos em Jesus, nós vemos Deus. Quando nós confessamos que o Senhor é nosso Senhor e nosso Salvador, nós acreditamos no sacrifício dele e que ele deixou o Espírito Santo para nos consolar. Existem pessoas que não creem no Espírito Santo, acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas a palavra diz que foi o próprio Jesus que deixou. Deus enviou o Espírito Santo para ficar conosco quando Jesus foi estar com o Pai. Então, como podemos acreditar em Jesus, acreditar em Deus e não acreditar naquele que ele deixou para ser o nosso amigo, o nosso consolador? Então, agora nós precisamos, quando nós consagramos a nossa mente a Deus, nós colocamos a nossa mente cativa à palavra de Deus, para crermos e acreditarmos no que está escrito na palavra. Se a palavra diz que ele deixou o Consolador, como pode haver pessoas que não acreditem no Espírito Santo? E a palavra está dizendo que o Espírito Santo é que nos ensina e nos revela todas as coisas. Então, daquilo que nós temos falta, daquilo que nós não entendemos, não aprendemos, é só pedirmos ao Espírito Santo. Espírito Santo, nos ensina. Espírito Santo, vem e nos ensina. Espírito Santo, nós estamos disponíveis, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, querendo aprender de Ti, Pai. Querendo aprender de Ti. Em alguns momentos, quando nós não conseguimos nem orar, na palavra de Deus em Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na sua fraqueza, o que está te faltando? O Espírito Santo, esse que pode interceder por você diante do Pai. Muito forte a palavra. Vamos meditar agora sobre o que nos leva a adorar. Nós adoramos o Senhor quando estamos em situações que, aos nossos olhos, são confortáveis. Adoramos ao Senhor quando Ele responde uma oração. Adoramos ao Senhor pelo que Ele faz ou pelo que Ele é. A palavra de Deus diz em Romanos 8:32 que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? As coisas, os desejos que nós achamos tão grandes, que nós achamos tão importantes, que nós achamos impossíveis de alcançar, muitas dessas coisas nós colocamos no lugar de Deus, no lugar de Jesus. Deus entregou seu próprio filho, o único filho por nós. O que se compara a Jesus? Pensa aí, algo que você está desejando. Coloca ele do lado de Jesus. Isso que você quer é maior que Jesus? Você acha que isso que você quer é mais valoroso do que Jesus? Deus já entregou Jesus por você. Não tem nada que ele não possa entregar por você. Não deixe que nada roube a adoração. Eu separei também aqui o versículo. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos a intercessão do Espírito Santo e a intercessão de Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a ansiedade, os problemas, a tribulação, a fome, a doença, o que está se separando do amor de Deus? O que está te impedindo de ter comunhão com o Espírito Santo? O que está te impedindo de ter comunhão com Jesus? O que está te impedindo de conhecer Jesus? Porque temos classes, de pessoas que conhecem Jesus e se separaram dele, porque alguma dessas situações o afastaram de Jesus. Jesus não me deu algo, Deus não me deu algo, Deus me tirou algo, Deus me tirou alguém.
E isso está te separando do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode se comparar a Jesus. Nada que nós queremos, almejamos, desejamos é maior do que Jesus. Nada é impossível para aquele que está em Cristo Jesus. Tudo é possível para Deus. Mas tudo, muita coisa nos é lícita, mas nem tudo nos convém. Não é que Deus não possa fazer, não possa te dar, não possa te levar a algum lugar. Mas isso convém, isso glorifica o nome do Senhor, é desejo do Senhor. Aí volta aquela palavra, né? A última palavra que nós conversamos. Sobre ter os nossos desejos alinhados aos desejos de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha vontade não é boa, não é perfeita nem agradável. A minha carne é corruptível, o meu coração é enganoso. Então as coisas que a gente já passou por alguma situação que você falou assim, se Deus tivesse ouvido aquela oração, onde eu estaria agora? Aquelas situações que já te tiraram o sono, que você já ficou tão perturbado. Muitas situações que você achava que tirou seu chão, que nunca mais você ia sobreviver por causa daquela situação. E hoje você olha para trás e fala, gente, já passou. Estou aqui vivo, respirando, grata a Deus, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. E situação que já parecia que ia me levar à morte. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós. Então, o que nós precisamos falar? Senhor, eu não sei como orar. Confessar. Senhor, eu não sei como orar. A palavra de Deus diz que nós não recebemos porque não sabemos como orar. Então, pedimos ao Senhor. Senhor, nos ajuda, nos ensina, nos capacita. Alinha nossa vontade com a sua, o nosso desejo com os seus. Pai, se eu tenho te adorado só de boca, Pai, mas o meu coração está longe de ti. Me mostra, Espírito Santo, em que eu estou pecando contra ti. Em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Toda palavra que a palavra de Deus não volta vazia. E o Espírito Santo, ele nos faz lembrar da palavra. Alguma palavra, alguma semente que foi plantada e o nosso coração ainda estava lá em pedras, em espinhos, ou ainda quando era uma rocha, mas a semente foi plantada. O Espírito Santo vem e nos faz lembrar, ou ele nos envia um vídeo como esse, nos coloca sob o cuidado de alguém que vem nos trazer a palavra. Isso é cuidado de Deus. Então, que o Espírito Santo venha nos mostrar onde estamos pecando contra ele quando o adoramos só por falar e não de coração. Onde está o nosso coração? A palavra de Deus diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O seu tesouro bem precioso é Jesus. Onde está o seu coração? O seu tesouro mais precioso é a sua vontade, é o seu ego, é a comparação, é você ser melhor que alguém, é você maltratar alguém. Onde está o seu coração? O nosso coração está em agradar a Deus, ou em culpar a Deus, em cobrar a Deus. Onde está o nosso coração? Eu não venho aqui para ser um desses homens que vem ensinar a adorar. Eu venho aqui agora com o Espírito Santo, com muito temor do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo está me chamando para ser uma verdadeira adoradora, dividir isso com você. Porque o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. O Senhor não está procurando aqueles que subjugam seus irmãos, aqueles que maltratam e humilham seus irmãos. O Senhor não está procurando aqueles que aparecem mais que os seus irmãos. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós estamos alimentando o nosso espírito, como nós estamos alimentando a nossa carne. A minha carne precisa de alimento, precisa de nutrientes, meu corpo precisa de exercício, meus músculos precisam ser estimulados. E eu faço muito pela minha carne. Quantas refeições diárias eu faço para suprir a fome do meu corpo, a necessidade vital, porque a alimentação é uma necessidade vital para o corpo humano. Nós estamos no corpo humano. Somos um espírito habitado no corpo humano. Mas eu alimento a minha carne, cuido da minha carne.
cuido do meu corpo, me arrumo, me penteio. Mas o meu espírito, o que eu tenho feito pelo meu espírito? O meu espírito não é alimentado quando eu passo maquiagem, quando eu penteio meu cabelo, quando eu troco de roupa, quando eu uso joias. Não estou alimentando meu espírito nisso. Eu preciso alimentar meu espírito na palavra de Deus. Fortalecer o meu espírito para crer na palavra, para buscar a palavra, para ter intimidade com a palavra, para sentir necessidade do Espírito Santo. Mas a palavra diz que só podemos receber o Espírito se recebermos a Deus. O mundo não conhece a Deus. O mundo que não conhece a Deus não vai receber o Espírito Santo, não vai entender o Espírito Santo. E a palavra está dizendo que Ele é o nosso ajudador, aquele que nos ensina todas as coisas. Só não somos ajudados porque não conhecemos aquele que pode nos ajudar. Não tem outro que pode nos salvar, não tem outro que pode nos guardar, nos livrar. A companhia que você deseja, o amigo que você deseja. O Espírito Santo é o seu amigo, o seu consolador. Você só está se sentindo sozinho porque você não conhece Deus. Se você estiver preenchido pela presença de Deus, você não se sente sozinho. Você só está se sentindo abandonado porque você não conhece o seu Pai, que quer cuidar de você, que quer te amar, mas Ele não pode. E aí te abraçar e te sequestrar. Ele está à porta e bate. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. E Ele espera que você abra o teu coração para Ele sentar e ceiar com você. Para Ele ser seu amigo, seu ajudador, seu consolador. Te tirar desse vazio, desse desespero, da tristeza que ninguém alega, da tristeza que nada alega, do vazio que é o lugar dele. Por isso que você coloca pessoas, objetos, se distrai com coisas, se ocupa com trabalho, se ocupa com várias atividades, mas continua vazio. É uma busca incessante de preencher um vazio, que nada vai ocupar esse vazio, porque ele é o lugar de Deus. E não tem ninguém que se compare a Deus, não tem nada que se compare a Deus. Não tem pessoa no mundo que se compare a Deus. Não tem ninguém que te ame como Jesus. A sua linguagem de amor é cuidado. Jesus quer cuidar de você. A sua linguagem de amor é tempo de qualidade. O Senhor está lá no teu quarto, esperando. Entra pro teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao Senhor, que está lá no teu quarto, esperando. A tua linguagem de amor é presente. Deus te deu o filho dele. Jesus obedeceu a Deus, entregou a vida dele de presente para você. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Tudo que nós almejamos está em Jesus. Mas a gente anda distraído. Por isso que a palavra fala para nós termos a mente renovada. Para nós entendermos que se renovarmos a nossa mente, vamos nos voltar para a palavra e vamos conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar. Nos libertar de nós mesmos, nos libertar de opressão, de demônios, de coisas que nós nem temos conhecimento. A sua linguagem de amor é cuidado. Jesus tem cuidado de você, te enviando alguém para te enviar a palavra. Jesus tem cuidado de você, fazendo alguém orar e interceder por você. Mas por quê? Pelo que você trocou Jesus? E por que você abandonou a presença de Jesus? Porque Ele não te atendeu no que você queria e no tempo que você queria. Ele nunca te prometeu isso. Ele nunca prometeu isso para mim. Ele falou que seria comigo até Ele voltar. Que Ele me deixaria o Consolador aqui até a volta dele. E que Ele foi preparar um lugar junto ao Pai para mim. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa de Jesus. O que roubou a nossa adoração? Vamos meditar sobre o que roubou a nossa adoração. O que nós não temos que roubou a nossa adoração, ou o que temos. Oramos por uma profissão e alcançamos essa profissão. Oramos por uma família e alcançamos essa família. Já temos a nossa família.
Você já tem um relacionamento que você pediu a Deus, ou você já tem um filho que te pediu a Deus? Era só isso que você queria de Deus? Agora ele não merece mais ser adorado. Cada vez que você olha para sua família, que você tanto orou e tanto buscou, mais você volta para Deus, mais você adora Deus. Porque ele nem tinha que fazer isso. Ele já deu a vida dele por nós. Mas ele nos dá uma família abençoada. E a nossa família rouba a adoração a Deus, rouba o lugar de Deus, rouba o nosso tempo com Deus. Ele nos coloca num lugar, nos tira lá da necessidade, da fome, da tristeza, da dívida. Aí agora você não tem mais tempo para Deus, você não ora mais a Deus, você não se consagra mais a Deus, você não adora mais a Deus. Porque pessoas deixam de adorar a Deus pelo que não recebem, e outras pessoas deixam de orar a Deus porque já recebem. O Senhor está procurando por mim e por você. Ele não quer que a gente o adore só de boca. Não quer que a gente o adore só dos lábios para fora. Ele quer que nós o adoramos de coração. Ouvindo a palavra. Obedecendo a palavra. E não jejuar só pelo que nós queremos. Isaías 58 fala do jejum agradável a Deus. É que sejamos socorro para as pessoas. Socorro. Alguém agora que pode estar dependendo de uma palavra, está em desespero. Aí você é socorro para ela, ir lá e amar essa pessoa. Não basta falar Jesus te ama, mas não ser Jesus na vida dela. Não ser o amor que Deus enviou que você seja na vida dela. Você não precisa ter posses para ajudar alguém. Você precisa ter um coração que ouve e obedece a Deus, que fala para você ser socorro para alguém, ser o abraço para alguém, a palavra para alguém. E em qualquer lugar que você esteja. Você se colocar disponível, porque tem pessoas que elas não querem um abraço, né? Elas não querem nem que você chegue perto delas. Elas estão tão machucadas e doentes que quando você chega lá com seu sorriso, você ofende aquela pessoa. A gente tem que ter discernimento também disso. Mas tudo que nos dá é o Espírito Santo. Você chega por uma pessoa com seu carinho, com seu abraço, com seu sorriso, mas ela te repele. O que você faz? Quando você voltar para o teu quarto, intercede por ela, Senhor, quebrando o coração dela. Ela precisa de abraço, precisa de amor, mas ela não está deixando ser abraçada, não está deixando ser amada. Em tudo que nós pedimos ao Espírito Santo. Tudo que você precisa, peça ao Espírito Santo. O que você não precisa, que você nem sabe que você precisa. Espírito Santo me ensina. A palavra de Deus diz que o Senhor nos ensinará todas as coisas. Eu não sei o que eu preciso aprender. Eu nem sabia que eu era uma falsa adoradora. Eu achava que eu era uma verdadeira adoradora. Mas está escrito na palavra que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Tem algo em nós, Pai, que não é de todo coração. Tem alguma adoração que eu levo ao Senhor que não é de todo coração. Já está recebendo a minha adoração, Jesus. Fala com Deus, entra no teu quarto em secreto e pergunta para Ele. Senhor, tenho pecado contra ti de alguma forma? Não tenho te adorado como o Senhor tem que ser adorado. Estou enganada por homens, por falsa doutrina, por falsos profetas. Me ensina, Espírito Santo. Não me deixe depender de homens, Pai. Eu tenho o Senhor, o véu foi rasgado. Nós temos um sumo sacerdote. Você precisa confessar Jesus, crer em Jesus, crer no sacrifício dele. Dizer que ele é Senhor da sua vida. O que é ele ser Senhor da sua vida? Ele é o dono da sua vida. A sua vida não é mais sua, pertence ao Senhor. Mas como você tem o Senhor, mas você que faz o que você quer. Você que controla onde você vai, com quem você fala, o que você faz. Isso não é ter um Senhor, é ser Senhor de si mesmo. Então, Senhor, me faz ensinar, me faz obediente à Tua palavra, me faz entender a Tua palavra, obedecer, aprender da Tua palavra, Jesus. Eu quero, Senhor, eu preciso, eu dependo do Senhor, eu necessito do Senhor, Jesus. Eu nem sei como orar, mas a Tua palavra diz que o Espírito Santo intercede por mim.
Então eu te peço, Espírito Santo, intercede por mim. E me ensina, Jesus, a ser o que o Senhor quer que eu seja. Como o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. E essa palavra não é para te acusar, não é para te ensinar, é para te despertar. Para você ser esse adorador que Jesus está procurando. Vamos, nós duas, nós dois. Eu vou procurar ser a adoradora que Jesus quer que eu seja. E você, se você quiser. Porque o Senhor te dá a liberdade. Ele vem aqui e te fala que Ele está procurando. Você quer ser ou não esse adorador? Ele quer te consolar. Ele te deixou o Espírito Santo. Você quer continuar essa caminhada sozinho? Você quer continuar essa caminhada sozinho? Sem norte, sem direção? Jesus é o caminho. Nós só ficamos sem direção se nós não tivermos Jesus. Jesus é a verdade. Nós só seremos enganados se não conhecermos a verdade. Jesus é a vida. Só vamos continuar em morte e morrendo se não estivermos com Jesus, em Jesus. É uma escolha. Nós temos o poder de escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. Somos nós que escolhemos. O Senhor está disponível. Entra no teu quarto e ora. Abre a tua palavra. Abre a Bíblia. Jesus quer falar com você. Quando for orar, quando for ler a Bíblia, Espírito Santo, eu não vou entender se não for pelo teu poder, Pai. Me ensina todas as coisas. Me desperta, Pai. Abre os meus olhos espirituais, meus ouvidos espirituais. Fala comigo, Deus. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero te ouvir, te obedecer, entender e praticar. E tem alguém, Jesus, que eu possa ajudar. Tem alguém que o Senhor quer que eu ame. Tem alguém que o Senhor quer que eu abrace. Tem alguém que o Senhor quer que eu cuide. Tem alguém perto de mim, Senhor, que está dependendo de uma palavra. Às vezes a gente consegue influenciar as pessoas para fazerem coisas que não vão abençoar a vida dela. Que não vão acrescentar um minuto de paz, felicidade, alegria. Mas nós podemos ser instrumentos para levar a palavra de Deus. Não falando com um abraço, com um testemunho, como você é com sua família, como você é no seu trabalho, como você é na sociedade. Com testemunhos que nós queremos dar. Tivemos dívidas, entramos em dívidas, mas trabalhamos. Pedimos ao Senhor que nos capacite a sermos os filhos que Ele quer que nós sejamos. Não podemos dar falso testemunho. Naquela situação, Pai, em que falhamos contra o Senhor, pecamos contra o Senhor, se estamos em dívida com alguém, nós vamos trabalhar para pagar as dívidas quando forem financeiras. Se estamos em dívida com alguém na nossa ausência, no nosso comodismo na nossa vida, porque seria muito cômodo, né? Só desfrutar da palavra que já recebeu. Mas a palavra diz que o Senhor vai nos fazer uma fonte de água viva. O Senhor não nos dá nada para retermos. Ele não falou que vai nos fazer uma cisterna de água viva. Não é para nós armazenarmos o que Ele nos deu. Não é para fluir de nós a fonte de água viva. O Espírito Santo vai te fazer uma fonte de água viva como Ele quer me fazer uma fonte de água viva. Então, como você pode estar cheio da palavra, cheio da presença de Deus e não fluir de você? E ninguém do seu lado saber disso. E ninguém perto de você ver isso. Uma fonte de água viva. O Senhor é a fonte de água viva que nós precisamos para nos tratar, nos curar, nos limpar, nos inundar. E quando essa água viva vier para nós, nós vamos ser fonte também. Nós vamos replicar. Tudo que Jesus nos ensina é para nós replicarmos. Ele não nos ensina nada que é para ficar só para gente. Ele não nos ensina a ser manso e humilde para nós não mostrar mansidão e humildade. Como ele vai me ensinar a ser manso e humilde? O que vai exalar de mim vai ser alguma coisa contrária à mansidão e humildade. Então, tudo que o Senhor nos dá, quando nós acessamos a fonte de água viva que Ele é, nós fluímos também naquilo que vem do Senhor. Então, quando você estiver buscando Deus, estiver buscando a presença de Deus, a palavra de Deus, deixa isso fluir através de você também. Transformando o seu ser, transformando sua mente.
e te usando para ser canal para alguma pessoa. Porque nós vivemos em sociedade. Não tem nada que você não possa ensinar e não tem nada que você não possa aprender. E quando você ensina, você aprende. Quando eu estou te falando aqui sobre adoração, eu estou sendo ministrada na adoração. Eu não estou aqui te ensinando como adorar, estou te ensinando o que buscar para ser esse verdadeiro adorador. Você só vai conseguir ser o verdadeiro adorador através do Espírito Santo. Amém? E que nós meditamos na palavra. E que não fique só durante a duração desse vídeo. Que você não saia daqui e esqueça essa palavra. Que essa palavra seja fincada em você, cravada em você. Que a tua alma, teu corpo, tua mente, teu coração recebam a palavra como uma terra fértil. Que essa semente caia em terra fértil. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, Jesus. Que toda blindagem na mente, toda blindagem no espírito para receber a tua palavra, toda cauterização na mente, seja agora, Senhor, quebrada, desfeita pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. De mim mesmo não há nada para ninguém, Pai, nada para os meus irmãos. Mas venho te pedir, Jesus, que o teu poder, Pai, teu poder, Pai, alcance os corações, quebrante os nossos corações, blinda a nossa mente, tira a cauterização da nossa mente. E que a gente seja verdadeiro adorador, Pai. Que o Senhor está à busca dos verdadeiros adoradores. Que nós possamos te entregar a adoração, Pai, que o Senhor merece. Não que o Senhor precise. Porque o que eu tenho que o Senhor precisa? Mas quando eu sou o que o Senhor me chama para ser, sou eu que sou satisfeita, alimentada, ensinada. Sou eu que preciso ser uma verdadeira adoradora. Sou eu que preciso ser uma filha cuidada de Deus, por Deus. Sou eu que preciso ter o Espírito Santo para interceder por mim. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito vem para trazer. O Senhor veio para nos dar paz que excede todo entendimento. Eu só vou ficar em tribulação, desespero, se eu quiser. Porque o Espírito Santo está disponível para mim. Jesus está disponível para mim. Ele me quer, Ele me ama, Ele entregou a vida dele por mim. Eu só vou ficar longe dele se eu quiser. E nada que um homem faça ou deixa de fazer. Nada que o inferno faça ou deixa de fazer é maior do que Jesus. É maior do que o sacrifício de Jesus. Então recebe essa palavra. Seja ministrada por essa palavra como eu estou sendo ministrada por essa palavra. Eu quero buscar Deus, servir e obedecer. Aprender de Deus, desfrutar de Deus, desfrutar de Jesus, da vida que Jesus tem para mim. Na companhia dele. Não sem ele, não fazer nada sem Jesus. Não vim aqui falar de Jesus para você sem a presença de Jesus. Porque nada que nós fizermos sem Jesus, em nome de Jesus, ele vai receber. Eu não quero ouvir dele que ele não me conhece. Como eu vou falar com ele? Senhor, eu falei do Senhor para minha filha. A ele. Mas foi da boca para fora, onde estava o seu coração? Eu falei do Senhor para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus vizinhos, para os meus amigos. Mas onde estava o seu coração? Falar papagaio também fala. Repetir papagaio também repete. Onde está o meu coração? Então, que nós meditemos nessa palavra e não dependemos de homens para adorarmos a Deus. Não dependemos de estar num lugar. A mulher samaritana falou que no poço era o lugar de adorar a Deus. Que a gente não tenha só um lugar para adorar a Deus. Que a gente não dependa de chegar lá na igreja uma vez ao domingo. Só durante 2 horas. Só durante o louvor e adorar a Deus. Que a nossa vida seja 24 horas, 7 dias por semana de adoração ao Senhor. Pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo sacrifício dEle. Pelo que Ele me deu a vida dEle. A minha linguagem de amor é presente, meu presente é Jesus. A minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Jesus está aqui comigo. Ele fica disponível para mim 24 horas. 24 horas. Se você fica triste porque alguém não te dá o tempo dela. Ai, queria tanto estar com fulano. Meu namorado não me dá atenção. Jesus tem 24 horas.
disponível para você, para ficar com você, cuidar de você, te ouvir. Não te servir, cuidar de você, te ensinar a ser cuidado por Ele, a você servir a Ele. Amém? Recebe essa palavra, seja ministrada pela palavra. Medite na palavra, declare a palavra. Combata a acusação, combata a tribulação com a palavra. A palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedora, que eu vou ter aflição, mas em Cristo eu sou mais que vencedora. A tua palavra diz que o Senhor está comigo em todo o tempo até o Senhor voltar. A tua palavra diz que o Senhor deixou o Espírito Santo comigo para me consolar. Combata a palavra, combata a tribulação com a palavra. Declare a palavra em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra e seja muito abençoado.